O reencontro na pista, sensual, envolvente, com uma pegada de desejo reprimido e reencontro inesperado. Na balada, a música pulsava no peito de Breno enquanto ele se movia pela pista lotada. O cheiro de suor, álcool e perfume caro misturava-se. No ar. Ele estava ali para curtir, esquecer as últimas semanas de estresse. Mas nada poderia tê-lo preparado para o que aconteceu quando seus olhos cruzaram o outro lado da pista. Tiago. O mesmo sorriso torto, a barba cerrada impecável, o olhar que uma vez já o desarmou completamente. Fazia 3 anos desde o último beijo, desde a última briga, desde a última vez que sentiu aquele corpo contra o seu. Breno congelou. Mas Tiago não. Ele atravessou a multidão sem hesitar, parando tão perto que Breno sentiu o calor dele antes mesmo de ouvir sua voz. Achei que você não vinha mais aqui. Breno sorriu de canto, tentando ignorar o aperto no peito e, sejamos sinceros, em outras partes do corpo também. Nem eu. Os dois ficaram ali, se estudando, testando limites, até que Tiago se inclinou e sussurrou no ouvido dele. Então, quer matar a saudade? Era provocação, ou um desafio. Breno nem respondeu. Só puxou Tiago pela nuca e selou os lábios nos dele. O beijo começou lento, mas logo se transformou em algo mais urgente, mais desesperado. Como se os anos de distância não tivessem significado nada. Como se o corpo ainda lembrasse exatamente como se encaixar. A pista ao redor desapareceu. Só existiam os dois, a respiração entrecortada, as mãos explorando os corpos um do outro. Quando Tiago deslizou os dedos pela cintura de Breno e apertou seu quadril, um gemido escapou. Meu apartamento ainda é perto daqui, Tiago murmurou contra sua boca. Breno riu, os olhos brilhando de desejo. Então, o que estamos esperando? Eles mal conseguiram esperar o Uber. Uber ainda não tinha nem parado direito e Breno já sentia as mãos de Tiago apertando sua coxa. O carro nem tinha arrancado e os dois já estavam colados no banco de trás, trocando beijos famintos, as respirações pesadas. Vocês podem se controlar um pouco? O motorista resmungou, sem nem virar para trás. Breno e Tiago riram, mas os olhos continuavam dizendo o que precisava ser dito. Não havia volta agora. Assim que saíram do carro, subiram apressados pelo elevador. Tiago encostou-se na parede, espelhada, puxando Breno pela cintura. O reflexo deles mostrava os corpos encaixando-se como se os anos de distância não tivessem existido. 3 anos, Tiago murmurou, a boca roçando na mandíbula de Breno. 3 anos desperdiçados, Breno respondeu, apertando as mãos na nuca dele e puxando-o para mais um beijo. A porta do elevador se abriu e eles praticamente tropeçaram para fora, rindo no meio do fogo que os consumia. Tiago lutou para destrancar a porta do apartamento, mas as mãos de Breno explorando suas costas não ajudavam. Quando finalmente entraram, ele não perdeu tempo. Prensou Breno contra a parede, os corpos colados, o desejo latejando entre eles. O cheiro familiar de Tiago misturava-se com o perfume amadeirado que Breno lembrava tão bem. As bocas se encontravam entre beijos intensos e mordidas provocativas. Tiago deslizou as mãos sob a camisa de Breno, sentindo a pele quente por baixo, e puxou o tecido para cima, arrancando-o com urgência. Você sempre foi apressado, Breno provocou, os olhos brilhando de desejo. E você sempre gostou disso. A resposta veio com um aperto firme na cintura de Breno, que arfou, os olhos se fechando por um segundo. Tiago aproveitou para explorar seu pescoço, deslizando os lábios até a curva do ombro, mordiscando de leve antes de sussurrar. Ainda é seu ponto fraco? Breno não respondeu. Apenas puxou Tiago pelo cós da calça, colando seus quadris. A noite prometia ser longa. As roupas foram caindo pelo corredor, peça por peça, até que Breno e Tiago chegaram ao quarto, sem ar, sem hesitação, sem espaço, para qualquer dúvida. O colchão amorteceu o impacto quando Tiago empurrou Breno para trás, os corpos ainda grudados, as bocas famintas. Você ainda tem pressa demais. Breno provocou,
arfando quando sentiu os lábios de Tiago descendo pelo seu peito. E você ainda me provoca do jeito certo. Tiago respondeu, deslizando a língua pela pele quente, saboreando cada arrepio que causava. Os dedos ágeis de Breno deslizaram pelo corpo de Tiago, desenhando os músculos, redescobrindo o que já conhecia. O cheiro de desejo, misturado ao perfume amadeirado e ao suor, fazia tudo parecer ainda mais intenso. Tiago segurou os pulsos de Breno contra o colchão, imobilizando-o por um instante, apenas para sentir a resistência rendendo-se aos poucos. Você se lembra de tudo, não é? Tiago provocou, os olhos ardendo de desejo, enquanto deslizava a boca pelo abdômen de Breno. Cada detalhe, Breno murmurou, arqueando o corpo para encontrar o toque. As horas seguintes foram uma mistura de gemidos abafados, respirações descompassadas e corpos que se moviam em sintonia, como se nenhum tempo tivesse passado. Breno se entregava, mas também tomava as rédeas, revezando o controle, guiando Tiago ao limite e sendo levado junto. O suor escorria pela pele quando finalmente chegaram ao ápice, os corpos estremecendo juntos, o prazer explodindo em ondas que os fizeram esquecer de tudo, exceto um do outro. O quarto ficou em silêncio, apenas as respirações pesadas preenchendo o espaço. Tiago rolou para o lado, puxando Breno junto, sem deixar espaço entre eles. Vai sumir de novo? Breno perguntou, ainda recuperando o fôlego, a voz rouca, de prazer. Tiago sorriu, deslizando os dedos preguiçosamente pelo braço dele. Não se eu tiver um bom motivo para ficar. Breno arqueou uma sobrancelha. E acha que tem? Tiago puxou-o para mais um beijo lento, explorando a boca de Breno sem pressa, saboreando cada segundo. Eu acho que acabei de encontrar um. A luz da manhã invadia o quarto por entre as cortinas entreabertas, derramando tons dourados sobre os corpos entrelaçados na cama. Breno piscou algumas vezes, tentando entender onde estava, até sentir o calor do corpo de Tiago ao seu lado. O cheiro dele ainda estava na pele, misturado ao perfume amadeirado e aos lençóis desarrumados. Um sorriso brincou nos lábios de Breno antes mesmo de ele abrir os olhos completamente. Tiago dormia de bruços, o rosto meio enterrado no travesseiro, os músculos das costas relaxados. Breno se permitiu admirar a cena por alguns instantes antes de deslizar os dedos pela coluna de Tiago, fazendo-o se mexer e soltar um resmungo sonolento. Bom dia, Breno murmurou, sua voz ainda rouca da noite anterior. Tiago virou o rosto para ele, um sorriso preguiçoso se formando. Melhor agora. Breno riu, apoiando o rosto na mão, enquanto traçava o maxilar de Tiago com o polegar. Então, foi bom? Tiago arqueou uma sobrancelha, os olhos brilhando de diversão. Você precisa mesmo perguntar? Breno deu de ombros, fingindo inocência. Só queria ouvir você dizer. Tiago rolou para cima de Breno, prendendo os pulsos dele contra o colchão. O olhar que lançou foi tão intenso que Breno sentiu o corpo inteiro aquecer de novo. Se eu pudesse, passaria o dia inteiro te provando o quanto foi bom. Breno mordeu o lábio, as coxas se apertando involuntariamente ao redor da cintura de Tiago. Quem disse que não pode? Tiago sorriu. Péssima ideia. Eu não vou querer te deixar ir embora. Breno sentiu o coração dar um salto, mas disfarçou com um tom provocador. Então talvez eu não queira ir. E com isso, Tiago selou os lábios nos dele, reiniciando o incêndio da noite passada. Horas depois, os dois estavam sentados no sofá, com Breno vestindo apenas uma camisa larga de Tiago e segurando uma xícara de café. Então, Tiago começou, apoiado no encosto do sofá, observando Breno com uma expressão que misturava curiosidade e hesitação. Você nunca mais pensou em mim nesse tempo todo? Breno soltou uma risada curta. Você quer a verdade ou algo que te faça se sentir melhor? Sempre a verdade. Breno respirou fundo e apoiou a xícara no joelho. Claro que pensei, algumas vezes. Mas achei que fosse besteira. Você nunca me procurou. Nunca mandou uma mensagem. Tiago desviou o olhar por um momento antes de suspirar. Eu queria. Muitas vezes. Mas sempre achei que você não quisesse mais nada comigo.
Breno mordeu o lábio inferior, sentindo um nó na garganta. Eu teria respondido, Tiago. O silêncio se instalou entre eles, pesado e cheio de significados não ditos. Então Tiago deslizou os dedos pela mão de Breno, entrelaçando-os. Então talvez seja a hora de recuperar o tempo perdido. Breno olhou para as mãos unidas, depois para os olhos de Tiago. E o que isso significa exatamente? Tiago sorriu, puxando Breno para mais perto. Significa que, desta vez, eu não vou deixar você escapar. Breno sorriu de volta, sentindo algo quente crescer dentro dele. Desta vez, ele também não queria escapar. A tarde já caía quando Breno finalmente resolveu sair da cama. O sol dourado filtrava-se pelas cortinas, lançando sombras suaves pelo quarto. Ele vestiu sua calça jeans devagar, sentindo o olhar de Tiago acompanhando cada movimento. Você vai mesmo embora? Tiago perguntou, a voz ainda rouca de sono e desejo. Breno sorriu de canto, pegando a camisa jogada no chão e vestindo-a lentamente. Alguma hora eu teria que ir. Tiago sentou-se na cama, bagunçando os cabelos. Não precisa ser agora. Breno prendeu a respiração por um instante. Ele queria ficar. Queria se jogar de volta na cama e passar mais algumas horas explorando cada centímetro daquele corpo que ele já conhecia tão bem. Mas parte dele sabia que, se ficasse, seria ainda mais difícil ir embora depois. Ele se inclinou para a frente, apoiando uma mão no colchão e deixando os lábios roçarem na orelha de Tiago. Se eu ficar, você nunca mais me deixa ir. Tiago sorriu contra sua pele. E isso seria um problema? Breno recuou, observando aqueles olhos castanhos intensos. Talvez. O silêncio pairou entre eles, carregado de significados. Tiago deslizou os dedos pela coxa de Breno, como se tentasse segurá-lo ali por mais um instante. A gente se vê de novo? Tiago perguntou, sem disfarçar a hesitação. Breno segurou o queixo dele entre os dedos e o beijou lentamente, como se estivesse guardando aquele momento. Quem sabe? Murmurou contra os lábios dele. Tiago soltou um suspiro, meio frustrado, meio divertido. Você adora um mistério, né? Breno piscou. Faz parte do meu charme. Ele se levantou, pegou os sapatos e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou por cima do ombro. Tiago continuava sentado na cama, os lençóis bagunçados ao redor de sua cintura, observando-o com um sorriso indecifrável. Até logo, Tiago. E com isso, Breno saiu. A porta se fechou atrás dele, mas a pergunta permaneceu no ar. Seria esse um ponto final ou apenas uma reticência?